Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Código Seguro começando aqui na nossa quarta-feira e eu vou te contar hoje o seguinte: isso no seu código é o caos. Se você tiver isso no seu código, cara, é o caos do caos do caos do caos. Como prometido, né? Dá uma olhada o que é o caos no seu código. Eu tô aqui com uma análise de código que foi feita, né, no programa, no projeto, né, WebGoat. A gente já falou que é um software aí, né, uma aplicação com vulnerabilidades, justamente para testes, etc. Então, de novo, estou aqui na telinha do Checkmarx, como análise estática, né, o SAST aí, ferramenta que eu tenho utilizado para demonstrar nos vídeos. E eu tô aqui com várias vulnerabilidades, né, nesse projeto, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo. Tem um monte, né? Eu escolhi essa aqui hoje pra gente comentar, né? Uma vulnerabilidade média e ela é Hard-Coded Credentials, né? Porque o que isso significa, né? Credenciais que estão chumbadas no código-fonte. Eu adoro essa palavra, cara, chumbada. Porque elas estão lá fixas no código-fonte. No caso aqui são 3 vulnerabilidades desse tipo. As três, na verdade, se referem a essas três informações aqui, ó, linhas 58, 59 e 60 desse arquivo que é um webconfig dessa aplicação, que é uma aplicação .NET, tá? Então, qual que é o problema aqui? Tem credenciais hard-coded. O que isso quer dizer? Tem informação sensível, especificamente credenciais. Então, você tem aqui nome e password, né? Name e password, admin, Mário, Luigi, Bob, password. Então você tem provavelmente aí logins para autenticação, provavelmente nessa página aqui, ó, tá vendo? Ó, login URL, webgoatcoins, customerlogin.aspx. Né? Para quem conhece aí um pouquinho de .NET, sabe que essa parte de authentication aqui é definindo como é que vai ser feita a autenticação na aplicação. Então ele está falando que vai ser utilizando o modo forms, né, que é o formulário, qual que é a página que vai fazer isso, né? Ele dá um nome e qual que é a página que vai fazer essa autenticação. E aqui ele está dizendo, ó, tá bom, onde vai pegar essas credenciais? Você pode colocar aqui num banco de dados, etc. No caso aqui ele pôs que estão no arquivo de configuração e essas credenciais são essas, tá? E tá bom, até aqui, para quem conhece um pouquinho de .NET, sabe que o arquivo webconfig ele não é exposto na internet, ele fica apenas no servidor, por mais que você tente acessar o site, né, esse arquivo diretamente você não consegue, tá? O próprio IS, os frameworks aí do .NET, eles já bloqueiam esse acesso, tá? Então esse arquivo ele não está exposto. Por isso que é uma vulnerabilidade média, né? Por isso que ela é medium. Por quê? Porque o atacante, o hacker, o fraudador, ele precisa de dois fatores, né? De duas etapas para ele conseguir acessar. A primeira etapa neste caso é ter acesso a este arquivo, tá? É ter acesso a este arquivo. Então para isso ele tem que estar no servidor, na máquina, na rede, alguma coisa nesse sentido. Então precisa de um primeiro passo ali para ele conseguir concluir esse ataque com sucesso. O segundo ataque, o segundo momento aí seria de fato o acesso a esse arquivo. Então uma vez que ele está no servidor, ele vai ter acesso a esse arquivo. Então se o alvo dele é a aplicação, e uma vez ele conseguiu chegar no servidor especificamente, ele tem aqui hard-coded usuários e senhas para ele. No caso aqui até o usuário de admin, né, com provavelmente aí poderes maiores aí na aplicação, tá? Então, por isso que isso é uma vulnerabilidade média, mas ela é muito crítica. E aí eu vou te explicar um pouquinho por que ela é muito crítica. Quando a gente fala de vulnerabilidade high, né, do lado esquerdo aqui, ó, high, né, altas, vulnerabilidades altas ou mais críticas, quer dizer que o atacante ou hacker ele tem acesso direto à sua aplicação, ao dado, ao alvo que ele está ali atacando, tá? Quando é médio, não. Ele precisa de um segundo fator. Então isso torna um pouco mais difícil esse ataque, tá? Tecnicamente não é tão complicado, mas ele precisa de um segundo fator para atacar, tá bom? Então não simplesmente a vulnerabilidade simplesmente ela não já está te expondo. Mas qual que é o ponto aqui? Eu trabalhei em algumas empresas, né, especificamente aí nas áreas de turismo, na área de publicidade, marketing, etc., onde fraudes, né, o mercado de fraudes no Brasil, na verdade, ele é muito grande, né, talvez o Brasil seja top no ranking de fraudes, etc., e essas empresas, esses mercados, né, não as empresas especificamente, mas esses mercados, eles são muito alvos de fraude, tá? E aí qual que é o ponto? Quando você tem vulnerabilidades médias na sua aplicação, você pode pensar assim, ah, tá bom, mas o hacker nunca vai chegar no meu webconfig. Ah, não, mas o hacker nunca vai entrar. Se ele entrar no meu servidor, no meu web server, quer dizer que, eu nem tenho que me preocupar com isso, porque eu já tenho outros problemas, né? Não é assim que tem que pensar.
Segurança, a gente já falou, segurança a gente constrói em camadas. Então você tem que ter várias camadas de proteção. Não é porque você tem uma vulnerabilidade média que você vai cagar e falar, ah, beleza, vai confiar no IS, vai confiar no servidor web, vai confiar na rede, no Fire e todas as coisas e vai deixar a vulnerabilidade lá. Então não é assim que funciona. Tem que resolver. E o ponto aqui é esse. Hardcoded, né, credenciais, chaves, etc. Não rola. Não pode ter. É muito crítico. Por quê? Uma dessas empresas que eu trabalhei no passado tinha muita fraude interna, uma empresa muito grande, não vou falar nome para não expor, né, mas enfim, uma empresa muito grande que tinha muita fraude interna. A gente provavelmente tinha 70, 60, 70% das fraudes que aconteciam lá eram internas. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que quem tem acesso a esse webconfig no servidor é só o meu time de infraestrutura? É só o meu time do desenvolvimento responsável por essa aplicação? Ou é o TI inteiro? Ou está mal configurado o permissionamento de usuários na minha empresa e qualquer funcionário, na verdade, tem acesso a esse arquivo. Né, o cara lá de compras, com um pouquinho de malícia ali, ele sabe acessar a rede, ele achou o nome do servidor e pum, sabe, soube buscar lá o webconfig, achou essas informações. Então ele, com o usuário de admin, ele pode causar fraudes ali, cometer fraudes, né, no sistema, independente do sistema que seja, né? E isso vai estar no nome do usuário Mário ali, por exemplo, né? Do usuário Bob aqui, ó. Aliás, tem um amigo Mário. Mário, um abraço, um beijo. Então eu vou cometer fraudes usando esse usuário, esse login, que se o sistema tiver um pouquinho de log, auditoria, vai estar dizendo quem que foi que fez isso, né? Que é esse cara e o fraudador ali, ele vai estar se passando ali tranquilamente, dependendo do nível do sistema, ele vai estar fazendo compra, desviando dinheiro, informações, vendendo informações, tá? Então isso é muito complicado, gente. Hard-coded, você pode pensar, tá bom, mas ninguém vai ter acesso ao meu código. Ah, mas o código é compilado. Ah, cara, não adianta tapar o sol com a peneira. O código, no caso do webconfig, ele não é compilado, né? É um arquivo de configuração, ele fica aberto no servidor. Aí você pensa, tá bom, mas só o TI tem acesso ao servidor. Como é que você sabe? Se você não é o cara da segurança da empresa, você não é o cara de infra, né? Então você não tem como garantir isso. Então você como desenvolvedor, né, a responsabilidade é tua da aplicação. Você vai deixar o usuário chumbado aqui? Não importa se é ambiente de teste, não importa se é ambiente de produção, homologação, QA, foda-se. Não é para colocar hardcode. Às vezes tem empresas que têm processos, por exemplo, de fazer o dump, né, da base de produção para QA e para teste, para poder gerar massa de teste, etc, né? E aí vai ter informação lá também. Então o cara que tem o acesso, ele vai conseguir fraudar. Então tem que ter. Olha quanta coisa a gente chega, olha onde a gente chega para tentar evitar uma fraude, por exemplo, tá, gente? Então, hard-coded nunca, beleza? Nunca. Tente evitar ao máximo, evite ao máximo, na verdade. Talvez aí um ou outro cenário, uma outra informação você pode deixar ela hard-coded, mas, cara, credenciais eu não preciso nem falar, né? Não façam isso, ok? Então, era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Essa vulnerabilidade que acontece sempre aí nas aplicações que eu tenho acompanhado, apesar de estar com a aplicação de teste aqui, mas ela não é exclusividade, né? Muita gente faz isso, muito desenvolvedor faz isso, e eu gostaria muito que parassem, porque, cara, isso aqui é um prato cheio para atacantes, para hackers, etc, tá? Isso aqui, nesse exemplo, eu tô falando do webconfig, né? Tem quem coloque TXT no servidor web, aí o Google indexa e você faz uma pesquisa no Google e consegue achar, por exemplo, né, usuário e senha. Então é muito complicado, tá? Beleza, gente? Fica aí nosso código seguro de hoje. Obrigado por ter acompanhado aqui. Um vídeo rápido, uma descrição rápida até, mas muito importante. O impacto é muito grande. Hard-coded credentials, né? Uma vulnerabilidade aí bem conhecida. Então eu vou pedir para vocês, para de chumbar coisa no código. Beleza, gente? Valeu. Nosso código seguro fica por aqui.